Recording is on. Então, gente, boa noite, né, a todas, queridas. A gente marcou esse encontro para falar sobre o livro Contos em Fios, né, a feminina arte de fiar e tecer, que eu vou trazer um pouquinho dessa história, né, que como que isso tudo começou. A gente, quando começou a pandemia, né, assim, a gente tinha essa questão, né, do virtual, né? Então a gente tem essa, essa necessidade, né, de se relacionar através lá do virtual, né? Então essa, ai gente, desculpa, posso, enfim, eu fiz assim um roteirinho, eu não escrevi, porque eu sou péssima para escrever assim, corrido. Eu falei, vou fazer um roteiro para tentar falar um pouquinho sobre o projeto como um todo, né? Então, eu vejo o início dele foi por conta, né, dessa questão da pandemia. Eu comecei a dar aulas online, né, com a vontade de estar perto das alunas, uma coisa informal. E eu dividi a aula em três partes, né? Uma parte era um bate-papo sobre tecelagem, uma parte, né, que foram lives no YouTube, uma parte de técnica, e a terceira parte eu contava uma história. Então, eu tenho um garimpo muito grande, né, de histórias que eu sempre fui, todo mundo uma história sobre fios me dava, e ligadas a essa questão dos fios e das tramas, né? E o fim desses 29 aulas que eu dei nesse início de pandemia, que a gente achava que era uma quarentena, né? E veio o caderno de memória têxtil, que a maioria, né, que está participando aqui participou também. Então, e no finalzinho, a minha sobrinha, né, a Rafa, né, que é a Lúcia Werneck, Lúcia Rafaela Werneck, agora ela está como Lúcia Werneck. Ela propôs, falou, tia, vamos fazer eu vou digitalizar todas as histórias que você contou nas aulas e vamos fazer um pequeno caderno para a gente dar junto, né, do caderno de memória têxtil. Aí eu falei, Rafa, então por que a gente não faz um livro de histórias têxteis, né? E aí foi a primeira semente dessa árvore que hoje a gente está aí vendo acontecer, né? Então, ela veio com essa questão, né, das histórias. Aí, quando a gente começou a digitalizar, a gente viu que tinha as histórias que eram com autoria, alguém, né, tinha contado aquela história, né, como a Flávia Savari, né, foi a primeira história que eu contei, foi o Avoante da Flávia. Então, eu liguei para ela, falei, Flávia, como é que funciona isso, né? Se a gente quiser fazer um livro, colocar livros de autores, como a Marina Colasanti, tem a Moça Tecelã, e aí a Flávia, ei, Cristina, bem-vinda! Estou contando um pouquinho da história do projeto. Então, aí a Flávia falou assim, olha, Silviane, é assim e tal. Eu falei, poxa, e se a gente fizer um reconto das histórias que estão em domínio público? Aí ela falou, olha, eu estou no momento possível, mas vou te apresentar uma pessoa que eu acho que vai topar fazer com você. E eu acho que ela é nossa madrinha, né? Foi quem me apresentou a Ana, né? Então foi assim um presente da vida, a Ana ter te conhecido, assim, acho que, né, desde que a gente se encontrou, a gente já começou a alinhavar. A Ana, além de ser uma pessoa super querida, né, uma pessoa prática, então toda organizada, e a gente já começou a alinhavar as questões. E ela trouxe essa questão que foi, eu acho que, né, foi o foco do livro que a Ana trouxe. Vamos focar em personagens femininas, né? E as protagonistas femininas, né? E que a gente tinha várias histórias que, né, envolviam outros universos. E, né, aí fomos, né, começamos em abril, né, na Páscoa, logo após a Páscoa, né, e com a ideia de terminar tantas histórias quantas ilustrações. Aí também tinha a questão da exposição, né, que a gente iria ter no Centro Cultural FES ProArte. A gente tinha essa já uma data marcada, né, para ter uma exposição das alunas, como todo ano. E aí, junto desses alinhavos, eu e a Ana, por que a gente não faz, né? As alunas fazem ilustração e a gente junta a exposição com o lançamento do livro digital, né?
Então, foi todo o caminho que a gente veio percorrendo, né, desses alinhados que a gente foi. Lancei a proposta do grupo, aí Leila, né, Marília, Marinete, Elaine, que está aí com a gente, Elma, Paula, né, já toparam, né, a Elaine deu super apoio, que é uma artista que está sempre, né, comigo em todos os eventos lá da ProArte. E a gente veio, né, juntando as ilustrações com os contos que a Ana ia desenvolvendo, né, e o nome era Livro de Histórias Têxteis. A gente, com isso, a gente falou: não, isso é pouco poético, né? O projeto em si, né, era esse nome, vamos pensar em outro livro, um outro nome. E aí também foi uma história grande, a gente chegar em Contos em Fios, né? E, enfim, eu acho que aí tem essa. Aí, de novo, né, a Flávia foi chamada, né, para fazer uma apresentação e falou: ah, não. A Ana falou: ah, já que ela foi nossa madrinha, vamos chamar. Ela: ah, não posso, mas chama a Cristina. Aí eu acho, Cristina, que eu até estava escrevendo essa história, eu falei: gente, parece que fez um ciclo assim. E quando chegou, a Cristina foi minha aluna, foi minha professora, gente, de contação de história há 20 anos atrás. Assim, foi com ela que eu brotou o amor pela contação de história, né? Então, assim, a apresentação da Cristina foi a gente até brincou, né? Uma chave de abrir, né? Não foi uma chave de fechar, né? Foi uma chave de abrir que foi linda, assim. Obrigada, Cristina, de estar aí com a gente. E tem minha história com a Ana também, né? Muito. Então, assim, eu acho que eu fiz um passant, assim, só que eu queria deixar registrado né, aí eu pedi a Rosana que saiu, né? Acabou que a Rosana. E aí eu tinha falado que como a Rosana precisa sair, Cristina, eu vou pedir para ela falar primeiro, que ela tem um Claro. encontro às 8 horas, e aí depois a gente fica livre aí para. Vocês me ouvem? Sim. Porque eu fiquei sem ouvir vocês um tempão, travou. Aí faz uns minutos e agora eu voltei para a reunião. A Cristina é a Cristina Vilaça, Vilaça? que, Tá, muito que fez a prazer. apresentação. Linda apresentação. Boa noite. Muito, muito bom conhecer vocês. Então, bom, eu vou tentar me conectar com o que você falou aí mesmo, sem ter ouvido. Deixa eu te apresentar para a Cristina. Sim. Rosana Cilento é uma artista de São Paulo, artista têxtil, e a gente, desde o carnaval. Então, essa é outra parte que eu pulei aqui, gente, que foi esse convite, né? A Alexandre, a Cristina, né? A Rosana e a Maria Cecília, que toparam estar com a gente também, que são pessoas que não são do Centro Cultural. Né, a Rosana e o Alexandre, a gente veio fazendo lives desde o carnaval, né, Isso. uma sintonia muito gostosa e topou estar com a gente aqui no projeto. Ela que ilustrou a Mulher-Aranha. Então, já está. Então, boa noite para quem ainda não falei boa noite. Eu quero dizer assim que a minha sensação é de um agradecimento muito grande, uma honra muito grande ter participado desse projeto magnífico de resgatar esses mitos ancestrais, trazendo para uma linguagem contemporânea, para os dias de hoje. Eu achei essa ideia de conexão, de reconexão, de religação com aquilo que a gente tem de mais profundo, de mais verdadeiro. Esse livro está uma joia, um tesouro mesmo, do que ele traz. Eu escrevi um monte de coisa, mas eu não consigo, vou falar da alma, não adianta. O que ele traz da alma feminina e no que ele aborda do mistério, do profundo, do vazio, que inclusive o texto da Mulher-Aranha fala sobre isso assim de forma arrepiante, não é? Então, esse livro, além de estar belíssimo plasticamente, muito lindamente apresentado, lindamente escrito e recontado, o que ele trouxe para mim foi uma emoção muito grande de ler, assim como se alguma coisa
se agigantasse em mim, né, no meu feminino, na minha ancestralidade. Eu teço desde os 6 anos de idade, como a Ana disse que ela tem a cestinha dela com agulhas desde os 6 anos, eu tenho também essa cestinha desde os 6 anos. Então, além de ele me reconectar com isso que é dessa minha existência, digamos assim, ele me reconectou com todo mundo, como fez a Mulher-Aranha no conto dela, né? Ela liga com os fios todos os homens do mundo, de norte a sul, de leste a oeste, e estabelece que estamos todos conectados. Eu senti isso muito vivo. Lendo a cada conto, tem uns contos que, claro, pegam mais a gente por dentro. Então, o que eu senti que ele é um trabalho vigoroso nisso de trazer vivo esse fio que cada um de nós pode chamar do que quiser, e que para mim é o fio da vida, principalmente nesse momento, o fio do espírito, sabe? E é por isso que eu considero arrepiante. Então eu agradeço imensamente, eu parabenizo todos vocês. E nesses 42 anos de tecelagem, é a primeira experiência de ilustração, então é uma emoção de primeira vez, assim, de primeira experiência inédita. Muito obrigada por estar incluída e fazer parte dessa teia tão rica. É o que eu tenho para dizer. E quero ver o livro físico. E contem comigo para colaborar. Rosana. Foi tão mágico você pegar o Mulher-Aranha, e também teve esses momentos, né? Nossa. Cada uma que foi pegando a história, né? Eu acho que meu resumo acho que a própria magia, sabe? Assim, as coisas vão se conectando sem que a gente tenha o controle sobre elas, e quando a gente se conecta, aquilo traz de nós alguma outra coisa, né? Porque quando eu comecei a fazer a mandala, que você me disse, tem que ser uma mandala. Eu comecei do vazio, que foi o que mais me encantou, aquele vazio do silêncio, mas a mandala não acontecia como a Mulher-Aranha. Eu comecei outra e outra, então a própria Mulher-Aranha ia me indicando, assim, sabe? Foi um presente mesmo, uma experiência maravilhosa. Parabéns para vocês. Muito obrigada por esse momento. É demais. Tomara que todo mundo leia. Ah, que bom. Muito bom. Obrigada, Rosana. Ana. Nossa, que bom te ouvir, Rosana. Meu Deus. Olha, você falou tão bem. Eu ouvindo você falar, eu senti muito do que eu senti também, e eu acho que todos nós sentimos, todo mundo que participou do projeto sentiu assim uma magia, né? Eu acho que o livro ele veio para todos nós que esse invisível, né, é muito mais forte do que nós podemos imaginar e alcançar. Então, como a Silviana falou, né, foi desde o começo, né? A gente começou assim de uma forma muito que nós chamamos de acaso, né, e que não é o acaso, com certeza. Esse encontro que a Flávia, né, proporcionou entre nós duas, e depois tinha uma ligação forte com a Cristina também, né, porque nós escrevemos para crianças, né, literatura infanto-juvenil, e nós nos encontrávamos, né, sempre, né, em eventos literários. A gente só se conhece há muito tempo. E eu nem imaginava que a Cristina conhecia a Silviane, quer dizer, aí já começou a formar, não é? Um quarteto, né? Flávia, Silviane, eu e Cristina, já começou por aí, né, o caminho. E quando se chamou, eu fui à casa dela, né, para poder conhecer o projeto, saber exatamente o que ela estava pensando. Eu me deparei com aqueles teares lindos que ela tem, né? Que deixa a gente assim um encantamento.
porque eu já tinha uma ligação forte, né? Como eu falei na introdução do livro, né? Eu contei um pouquinho dessa história da minha própria família, né? Que a minha família, as minhas avós, né? Sempre tiveram uma ligação, né? Com essa arte têxtil, né? E eu não tenho essa habilidade que elas têm, mas sempre desde criança eu fui estimulada, né, a mexer com as linhas e com as agulhas, de tricô, de crochê, sei fazer isso tudo, mas o que eu me encantei mesmo é pela arte do papel, né? Então, eu nas ilustrações, eu meto com materiais láveis, né? Pintura, colagem, dobradura, isso é o que me encanta muito no meu trabalho de ilustração. E a escrita, né? Que também sempre desde criança eu vivia lá com um caderninho, já escrevendo, né? E sempre me acompanhou, né? Me formei em jornalismo, né? Educação, e a escrita sempre me acompanhou. Então, quando eu vi o projeto da Silviane, eu fiquei encantada quando ela me mostrou o livro, né? Artesanal, né? Artesanal que tinha sido produzido, e a pessoa dela, né? Como ela falou, né? Logo de cara, né, Sil, a gente se sintonizou, a gente sentiu que tinha uma energia, né? Que ia dar certo, a forma da gente trabalhar, né? A gente é muito certinha, muito organizada, então, né? E tinha que ser para o projeto poder acontecer até o mês de julho, né? Senão a gente não tinha conseguido. E nesse meio tempo, né? Eu neto, aí fui voltar. Quer dizer, aí tinha toda essa questão, né, de ajudar minha filha, primeiro dela, mas mesmo assim eu falei, não, gente, eu não posso perder a oportunidade de participar desse projeto, porque é lindo demais. Antes mesmo de tudo ficar pronto, eu já sentia que ia ser muito lindo o que ia acontecer. E aí aceitei esse desafio de escrever, né, as 12 histórias com esse prazo, né, de abril, que era quando eu poderia começar até julho. Mas antes disso, eu comecei já a pesquisar, né, muito. Só foram 6 meses de pesquisa, na verdade, desde o mês de janeiro, que eu mergulhei nesse universo, né? E olha, foi incrível, porque durante esse período eu sonhei muito, tinha muitos sonhos, né? Então, eu acredito muito nisso, gente, né? De verdade, que muito, né, no momento que eu escrevi, né, vem ações, né, que são ações que a gente não sabe bem da onde que elas nascem, né? Mas vem naquele momento que nós estamos ali produzindo e criando. Acredito que também, né, na arte têxtil, né, na hora que vocês estão ali, né, tecendo, isso acontece, até porque é o que os contos realmente falam, né? Sobre esse lugar que fica entre o divino e o humano, que é a arte, né? Tendo a arte dessa forma. E veio a ideia, logo que eu li, né, as histórias, a Sil fez a curadoria assim, maravilhosa, quando os contos chegaram, eram mais de 12, né, Sil? A gente teve que, alguns tivemos que abandonar, mas dava vontade de fazer todos, porque as histórias são todas, né, muito bonitas. Veio muito forte em mim essa questão da mulher, né, hoje. Do que mudou, né, para esses contos ancestrais? Não mudou muito. O sentimento feminino, ele está ali, né, presente em tudo que fazemos. Então, cada um desses personagens, eu consegui me sentir, né, dentro daquela história, como se eu estivesse ali. E como seria, né, nos dias de hoje, como que eu me sentiria para eu poder reescrever esses contos? Eu mergulhei nessa ideia, porque eu não queria reescrever de uma forma que já fosse, né, que já tivesse, porque eles já foram muito recontados, né, outros nem tanto, mas alguns, né, são histórias que já têm várias versões, né? Então, como sair dessas versões que já existiam, ser realmente algo diferente, né, algo mais original? E foi aí que eu pensei
falei com a Sil, o que você acha, Sil, da gente fazer, né, personagens femininos e trazer, né, para os dias de hoje esses sentimentos? Ela, eu acho ótimo. Aí o primeiro, né, eu falei, gente, será que ela vai... Aí quando eu enviei, né, ela, Ana, que lindo, ficou lindo. E em paralelo eu ia dando para algumas pessoas lerem, né? Eu queria que, assim, várias visões. Então, a minha filha, né, a Estela, leu, ela, né, é uma moça nova, então como que ela, né, poderia, como que ela ia sentir cada uma daquelas histórias? Algumas amigas minhas eu dei também para ler, né? E todas elas falavam a mesma coisa. Nossa, como eu me senti, né, absorvida. Então, algumas pessoas, né, agora que já tiveram acesso ao livro, foi a Rosana até que perguntou, né, se a gente já tinha um retorno, e eu já tenho retorno, sim, de algumas pessoas que leram, homens, mulheres, né, públicos aí bem variados, e todos, né, elogiaram demais, né, toda a parte gráfica, né, o visual, que está lindo, né, está bonito, e como que casou, né, exatamente as histórias. Até muito impressionante também quando a gente resolveu organizar, né, qual a ordem, né, qual seria dos contos. E aí nós duas sentamos, né, e fomos vendo, e agora olhando, né, no final, tudo pronto, parece que ficou costurado, né, Sil? Tem assim uma sequência, né, que começa com a Mulher-Aranha, que é justamente aquela criação do universo, né, um conto mais amplo, né, nesse sentido, e depois vai caminhando com as outras histórias e fecha justamente quando a gente fala da deusa Utu, né, e das mulheres, da Enheduanna, né, que foi a primeira mulher que se tem registro na história que ela escrevia, né? Ela era uma poetisa. E não foi proposital. Quem né? chegou aqui foi Marinete, que é a deusa Utu, que chegou aí. Marinete, eu estou falando o nome do conto de quem ilustrou para a Ana conhecer. Bem-vinda. Gente, eu preciso pedir licença agora. Infelizmente, eu vou precisar sair. A gente já sabia. Obrigada, Rosana. Com licença, aproveitar que deu esse uma intervalinho. delícia te ouvir, viu? Adorei. Muito obrigada por esse espaço. E eu gostei também muito, Cristina, do que você fala do texto, que para mim ficou texto têxtil. Então, assim, que escrever e tecer é dizer de dentro, é a mesma magia. Né? Muito obrigada. Muito boa noite. Você está no Instagram, queria ver mais o seu trabalho, queria te conhecer. Sim, Rosana Cecilento. Depois eu peço para a Silviane o teu contato, eu te sigo. Um beijo, gente. Beijo, Ale. Beijo, gratidão. Uma boa reunião para vocês. Valeu. Parabéns. Tchau. Beijo. Desculpa te interromper, Ana. Imagina. Né? E aí, como, né, eu estava falando, né, Sil, não foi combinado isso, não dessa forma como eu estou falando. Né? Nós seguimos um roteiro pela localização dos contos. Mas depois, analisando de uma outra forma, além, né, desse caminho que os contos fazem, né, pelo mundo todo, fechou realmente, né, com essa finalização da mulher que se tem registro, né, que é uma mulher que é poetisa, e toda a doença, né, que ela também teve, né, da arte de tecer. Então, ficou muito perfeito. Né? E quando já estava, né, praticamente o livro, né, fechado, nós tivemos essa grata surpresa, esse presentão da Cristina vir fazer o livro. E o texto da Cristina realmente, né, fechou com chave de ouro tudo aquilo que a gente está pensando. Né? Então, eu estou assim, muito agradecida.
A Cristina também ajudou muito, né? Assim, na última revisão, né? Deu uma força grande. Gratidão, Cristina, de novo. Exatamente, porque não foi só a apresentação, né? Aí ela fez visão também das histórias com um outro olhar, né? Cada pessoa da revisão foi, né, dando um pouquinho, né, desse olhar. E a Flávia também ajudou, né, nas revisões. Então, eu estou assim, profundamente agradecida. Olha, foram meses que eu até falei com a Silviane já, eu senti falta, porque toda semana eu estava escrevendo uma história. Nós criamos um cronograma, uma história por semana. Então, vinha assim aquela, né, eu tinha dias, né, os dias, né, dentro daí da minha agenda, que eu sentava para escrever. E aí, quando acabou, falei, gente, eu estou sentindo falta de, né, porque aquilo estava fazendo parte de mim, né, meses. E aí deu um vazio, né? Mas agora, assim, torço muito, tenho certeza, não é nem torcida, não, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer o sucesso. Tenho certeza que o livro ainda vai dar muitos frutos, muitos desdobramentos ainda, né? Vamos fazer muitos trabalhos assim ligados a ele. E realmente um presentão que a vida me deu, né? Foi o primeiro livro que eu escrevi para um público mais adulto, né? Porque sempre o meu público até então, né, infantil. Já tinha alguns trabalhos com crônicas, um livro autoral, né? Esses trabalhos a nível assim, de coletânea. E foi a primeira vez e eu gostei assim demais. Até eu me surpreendi, né, comigo, porque quando a gente escreve, né, a gente coloca muito do que nós temos, né, de experiência de vida. E eu acho que tinha que ser nesse meu momento agora, o momento que eu estou vivendo, né, da minha vida, que trouxe, né, uma bagagem que era muito necessária para eu reescrever esses contos. Com certeza, se eu fosse mais nova nas épocas, né, da minha carreira, né, como escritora, eu não teria tido o mesmo resultado que tive agora, né, porque realmente são contos que falam, né, dessa experiência de vida, e o meu momento, né, um momento muito rico que a gente também está vivendo, né, não só o meu momento particular, mas o momento, né, da humanidade, né, que nós estamos vendo, trouxe, né, um sentimento aí à flor da pele, colaborou muito para a escrita dessas histórias. E aí eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E os trabalhos que vocês fizeram, maravilhosos. Já falei para a Silviane que eu quero aprender, que eu vou fazer aula com ela assim que eu tiver um tempinho, né, que eu quero aprender um pouquinho da tecelagem. E só tenho a agradecer, muita gratidão por todos vocês, viu? Querida. Cristina, Alexandre, quem quer pegar a palavra? Para, Cristina! Eu vou pegar, mas é porque... Jura? Lembra? Isso. Amor Oriental. Ai, garota, gente, tem quantos anos, meu Deus, que eu dei esse chale para ela? Acho que tem mais de 20 ou um pouco mais. E esse aqui é o Tela. Meu Eu Deus. cortei as franjas. Eu cortei um pouco, porque no início... Dá para vocês verem assim, a delicadeza que é? Eu não É na estou época que eu conseguindo. fazia o chales com a seda do Gustavo. É um criador de seda artesanal que faz em Maringá. E a Cristina foi contar a história numa exposição, lembra, Cris? Agora, Claro. nossa, olhando esse chale. Ai, Nossa, que coisa. esse aqui eu uso mais, porque ele é mais levinho. Eu moro no Rio de Janeiro, então tem muita dificuldade de usar agasalho, né, aqui.
e esse aqui eu uso mais. Agora, esse aqui, a Silviane Ai, me me deu até deu. uma coisa. Até coisa. Não, o amor oriental. Não foi oriental, mas deu um amor ibérico. Vocês não fazem ideia, o Ah, amor ibérico que eu ganhei foi um amor. mais para ibérico do que para ibérico. oriental. Ai, Eu que estava maravilha. indo para um evento no Rio Grande do Sul, aí a Silviane e o Roberto foram levar na casa do meu falecido pai, para me encontrar e tal. E aí eu estava indo para o Rio Grande do Sul, era o amor oriental. E aí não foi oriental. Ai, Então, por isso que eu pedi um tempinho para ir buscar, que eu lembrei disso, eu vi o Alexandre com o trabalho ali pendurado, eu falei, eu também tenho, vou buscar. Mas eu, assim, eu quero falar, Ana Maria não está ela saiu, mas está dirigida. voltando, está voltando. Voltei, Mas Cris. já Mostra o chat de novo, que eu não estou te vou vendo. botar Eu não no cada lá. eu saí para poder. Ah, que lindo! Lindo. Quando eu for atender, eu levo. Isso, bem Então, quentinha. não vou falar que foi um prazer, porque todo mundo sabe, né? O prazer que foi escrever e vocês, com certeza, ilustrarem a pesquisa toda. Mas eu já não estranho mais o que a vida faz. Os fios se unem. Né? Há 20 anos atrás, a Sil fazia aula comigo, mas a gente já se conhecia antes, por causa do grupo de teatro. Seu irmão trabalhava comigo no teatro, e a gente ia para a sua casa, fazia saraus. E a Ana, um pouco depois, acho que uns 10 anos talvez, me ligou, me mandou um e-mail, porque a Flávia Savari, olha, eu sou amiga da Flávia, ela falou de você. E a partir daí a gente se encontra sempre em eventos literários, ambas trabalhamos com literatura para crianças, especialmente, né? A gente visita muitas escolas e volta e meia a gente se encontra e ficamos amigas. Aliás, não é difícil isso, nem ser amiga da Silviane, nem da Ana. São pessoas da mais alta estima, de honra, dignidade, criatividade, simpatia, charme, simpatia, tudo, amor, amor. E aí, assim, quando a Ana me procurou para esse trabalho, ela não sabia da minha ligação com a Silviane, assim, não tinha ideia, sabia que eu conheci. Mas quando ela me apresentou, primeiro que o que a Ana me pede é difícil não fazer, né? Ela me deu eu só tenho uma semana. Se para mim, eu sou muito lenta, eu sou muito rápida, que eu sou ariana, mas para escrever eu tenho muito critério. E eu fiquei assim, pô, meu Deus, tem que fazer um negócio à altura da Ana Maria. E com a Silviane, o trabalho que eu acompanho há tantos anos, aí eu percebi que eu não tinha outra alternativa, não só por agradar, como para eu deixar também que o fio da vida tivesse seu andamento, né? A gente não pode impedir um rio, a gente não pode represar um rio, como a gente não pode dar um nó errado na tecelagem, senão a navete não corre, né? Não sei se eu estou falando errado. E sem contar que são os contos, né? A minha vida é uma vida de contos. Hoje mesmo eu fui no meu psíquico, eu chamo ele de psíquico, para pegar receitinha de remédio, porque eu não estou conseguindo dormir bem, né? Acho que não sou a única. E aí ele falou, faz só coisa que te dê prazer, faz as coisas que te deem prazer. Pô, eu vivo nesse mundo, um mundo de contos. E o papel da mulher, como a mulher se transforma, como essa mulher escravizada pelos afazeres domésticos, ela perdura durante tantos séculos, e como ela se transforma hoje, como os contos contemporâneos revertem isso. Eu tenho visto muitos filmes em que as personagens femininas são as que salvam os masculinos. Reparem como é que a história
tenta mudar um estigma, né? É um estigma. E, no entanto, somos nós quem seguramos a barra sempre, especialmente as latinas, né? Sempre fomos nós. E nós criamos homens que nos oprimem. Então, depois de tantas décadas, a gente percebe isso e muda essa história, né? São 3 grandes ondas do feminismo, né? da nossa era. 3 grandes ondas. Uma no começo do século XX, pegando o final do século XIX, começo do século XX, a luta pelo voto feminino. Depois, uma segunda onda, começando no final dos anos 50, 60, no auge, e 70, são as feministas que até hoje estão agitando. E essa terceira onda agora, desse novo milênio, desse 2000, a gente está no século XXI, essas meninas que se libertam de gênero, de papéis, e estão botando para quebrar e lutando até com violência, mais do que as anteriores. Então, acho importante a gente falar do feminismo e falar desse feminino mitológico, que são os contos que nós temos no nosso livro, né? Esse feminino mitológico, que é uma essência que pode estar em homens e mulheres e quaisquer situações, né? Foram papéis impostos à mulher, no entanto, são partículas específicas de qualquer um de nós. Então, acho que esse trabalho tem tudo para... É um começo, eu vejo esse e-book como um começo. Eu acho que ele, para virar livro de papel, ele ainda precisa de um tratamento gráfico específico. Eu tenho experiência em fazer e-book, e do e-book virar livro, tem uma mudança difícil, assim, técnica, muito específica no corte do papel, tem uma série de situações, mas eu acho que é um começo, assim, sabe, salto mortal de iniciante, acho que nós demos, né, que eu também me incluo, um salto mortal felicíssimo para iniciantes, né? Então, agora é amadurecer, correr atrás, porque tem uma grande produção, para ter dinheiro para isso virar alguma coisa, e me coloco à disposição para qualquer coisa, inclusive para converseis, né? Acho que a gente podia, no futuro, quando for apresentar o livro, eu gostaria de apresentar essa parte dos contos, que é uma paixão da minha vida. Sei Eu lá. já estou sonhando em ver você contando esses contos, Cristina. Contava tanto, quantas Agora histórias. tem o edital do Sesc, eu falei, a gente podia botar alguém contando essas histórias. Eu entrei. Eu já começo. Não é impossível, não. No ano passado, eu entrei num edital desses aí, e 7 pessoas. Ana, peraí, vai dar aquele eco. Eita. Caramba, que isso? É rap? Não, Disco? a Ana ela entrou no computador e no celular. Aí ele dá esse. A internet está horrorosa, Cris. Aí tá, vai, volta. A Rafa acabou de dizer aqui também. É quase uma música, né? Foi. Socorro. Dá até para dançar. É um trance, dançar um trance. Mas é isso, gente. Olha só, eu fiquei muito orgulhosa, mostrei para pouca gente, que eu também não sou muito boa de divulgação, mas eu mostrei para um grupo de escritoras que eu faço parte. Aliás, eu não mostrei, outra pessoa mostrou. A Tânia Rocha, mostrou. E as amigas.
Os amigos leram e falaram: que espetáculo, que trabalho fantástico, Cristiníssima, meu apelido lá no grupo. Cristiníssima, esse trabalho é muito lindo, queria conhecer. Teve uma outra mulher também lá no Instagram, uma escritora, professora, escritora, que também tece, do Rio de Janeiro. Vanessa Camasmi, não sei se entrou em contato com vocês, que ela alucinou com o projeto também. Então, acho que tem um apelo assim, de ser muito original, é muito original isso, e, ao mesmo tempo, tem a ver com esse momento horroroso que a humanidade está passando. Isso é um peso, nós estamos vivendo um peso, mas a beleza das histórias e dos fios podem ajudar a nos acalmar e ajudar-nos a outros. É um trabalho de coletividade. A gente precisa disso. Gente, obrigada. Eu falo muito, melhor eu desligar aqui. Nossa, amei saber isso. Gratidão, querida. Obrigada. Gente, por favor, obrigada. eu vou mutar todo mundo, que aí acho que está dando tipo um eco. Aí, se alguém quiser falar, é só tirar, tá? O mudo. Eu não sei como é que. Aí eu acho que para evitar a gente ter esse. Ah, tá. Aí, se a pessoa quiser falar, tá? Só clicar aí. Alexandre. Pronto, agora me ouvem? Boa noite. Eu estava tendo problemas de conexão, então alguém falou antes da Rossana? Não, não. Não. Então eu só perdi a fala da Rossana. Ah, Foi eu isso? falei um pouco, mas está gravado. Depois eu vou postar, Lê, depois se você quiser dar uma olhada. E aí eu consegui entrar pelo celular e agora estou aqui. Primeiro, boa noite novamente. Muito feliz de estar aqui. Eu anotei algumas palavrinhas que eu gostaria de ler para vocês agora, tá? Eu queria começar falando da Mulher-Aranha de Rossana, a mandala que não acontecia, até se transversalizar no corpo, que é essa aranha mulher, feliz de si. Aí tudo vai, caminhos, né? Ir na casa do outro, eu fiquei pensando nas palavras da Ana, ouvi a Cristina, esses caminhos, né? Quando a Ana vai na casa da Silviane e dá de cara com os teares, esse portal tecido ancestral que se abre, e aí a Ana nos fala que desde criança o estímulo com linhas, até se encantar com o papel, a ilustração e a escrita, né? E aí toda essa energia e sinergia, e Silviane e a Ana muito certinhas, organizadas, e essa coisa de 12 histórias, 6 meses a pesquisa, os sonhos, as visões, de onde vem? Eu adoro essa coisa do certinho, de ser disciplinado, porque a gente precisa fazer esse mergulho quando a gente está num trabalho que nos estimula, né? E quando eu vejo essa pergunta de onde vem essas visões, esses sonhos, aí eu fico também pensando na arte de produção no nosso próprio corpo, né? Esses contos que falam entre o divino e o humano, o fio arte. E aí a mulher hoje, as mudanças, os personagens, essa transcrição que a gente estamos ficcionando o futuro, mas a partir desse resgate do passado e presente, e esses 3 tempos é uma mesma camada do tecido. Passado, presente e futuro é a mesma camada do tecido. A gente precisa pensar sobre isso, né? Então, como sentir as histórias, vivendo a experiência, absorvendo a experiência, como a Ana mesmo falou, que a cada história, que a cada semana, costurava-se um ritmo, né? Que é essa preparação desse urdume, vai na casa da Silviane, se encantam com o projeto, começa a pesquisa, e muitas mensagens, e muitas ligações, e acorda cedo, e dorme tarde, e toma um café na tarde, texto cala, essa cala de abertura por onde a trama passa. Aí Cristina diz, né, tecer de dentro, mas eu não tinha
eu acho que a Rosana estava se referindo ao texto, né, da apresentação, e eu lembrei que a Mariana Guimarães Carioca, doutora, que tem um trabalho lindo com o fio, ela diz, tecer é o outro, né? Aí a Ana continua, nada combinado, assim, entre eu e a Silviane não estava nada combinado, mas o fio é o caminho do mundo, fio que se entende como fio. E aí eu penso nessa ideia do rizoma que se espalha pelo mundo, sabe? E abraça a Terra e ganha o cosmo. Eu só tenho que dar parabéns, 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 Ana, Cristina, Silviana e todas as artistas presentes no livro, porque através desse exercício disciplinado é que se faz ponte, é que se faz ponto, é que se faz parte de nós, o meio, o vazio, essa sensação quando se termina um trabalho, é só um intervalo daquela teia de aranha ou da trama aberta que a Cris apresentou, né? Entre tramas e trabalho, fico pensando que a aranha dorme, sonha, amanhã, hoje, sempre, tece mais e mais, porque é isso, né? É o momento atual que nos torna prontos para o desafio, né? Cada momento riqueza, cada momento fio escrita do tecer. Cristina com o seu chale vermelho, né? E esses dois tecidos que a Silviane deu, e essa coisa do prazer, né? Não se estranhar mais, assim, não poder, a Cristina traz essa ideia que a gente não pode estranhar mais o que o fio faz, né? A vida enreda, às vezes soa muito rápida, às vezes soa muito lenta, mas é assim mesmo, a gente vai entrelaçando os ritmos, uma coisa a gente vai assim, outra coisa a gente vai de outro modo, o fio da vida tem seu andamento. Eu adorei isso que a Cristina falou. E aí eu pensei nessa coisa de desterritorialização e reterritorialização, quando você fala das meninas libertas lutando para quebrar, né, revendo a essência do feminino mitológico. Então, me vem a sensação do começo, da semente, né, desse salto mortal que a gente faz para se reinventar nesse tempo difícil e correr atrás e estar nessa coletividade, que é uma coisa que eu tenho muito em comum com a Silviane, com a Rosana, e eu percebo que isso também está em vocês, que é o trabalho junto. E quando eu fiquei sabendo que o meu personagem seria a Nancy, eu via a Nancy como um corpo sem órgão, seguindo o conceito do Deleuze e Guattari, corpo sem órgão no aspecto de que nada está dentro da danada da Nancy, porque ela acredita que ela é capaz de tudo. E esses órgãos, essas instituições, a escola que não nos incentiva a desenhar, a igreja que nos impede de ser feliz ou de ter prazer, sei lá, a política que nos escraviza, que não dá educação, a Nancy não tem nada impregnado nela. Por isso, quando ela se vê diante dos deuses que dá assim, a missões impossíveis, deixa comigo. Eu vou descer aqui um pouquinho, volto já. Beijos. Ai, que delícia, Alê! Gente, o Alexandre é um grande amigo, um artista maravilhoso, né? Assim, que é um prazer, uma honra ter você com a gente, Ale. E a história do Anansi foi mais mágica ainda, né? Ele abriu uma live para ensinar as pessoas a tecer numa tela. E foi. Quando eu olhei, eu falei, Alexandre, o Anansi está pronto. Ele tinha tecido a Nancy ali naquele momento. Eu falei, me manda exatamente do tamanho que eu pedi para as meninas fazerem o trabalho também. Então, assim, essas sincronias, né? Gratidão, querida. Poxa, por todo o processo, né? Porque o meu consultor também, Alexandre, ele respira, respira, respira que vai dar tudo certo. Estou enlouquecendo, não, calma. Gratidão, querido, gratidão. Outra querida, participe muito sempre, né? A Elaine também, né? A Elaine também está sempre junto. A gente é parceira de viagem, né? Já fomos a vários lugares de pesquisa juntas. E todo o projeto também, né, Elaine? Você está assim do lado, né? Vamos, vamos. Você clica no microfone.
Peraí. Tem um microfoninho embaixo, assim, uma barrinha. Tem um Peraí, ícone no rodapé, deixa eu ver se eu um consigo. ícone do microfone. Hum. Ah, não estou conseguindo te ouvir. Eu acho que ela falou que ela não estava conseguindo se ver. E eu acho que ela deve ter saído para tentar entrar de novo, não? Não, ela está aqui. Peraí. Elaine. Cheguei, gente, cheguei. Ê! Ai, voltei. É porque aqui no visor eu não estava me vendo, então, né, eu vou abaixar aqui para ver vocês, porque eu não preciso me ver, gente, preciso ver vocês. Então, boa noite, né, Marinete, que saudade de você, sua danada. Alê, você tá um neguinho, hein, Alê, você tá lindo, pretinho básico. Acabou de chegar, né, do norte. Então, gente, eu sou Elaine, sou aluna de Silviane já há 6 anos, né? Rapidamente também, eu vim para a cidade aposentada e queria bordar. Acabei encontrando, né, a sala de teatro, fui muito bem recebida por todas, muito acolhida pela cidade e, né, isso fez com que cada vez mais, né, eu me interessasse pelo universo, né, do teatro, pelos desdobramentos, por conhecer mais a fundo que história é essa, da onde veio, né? Então, a cada ano aqui acontece um projeto, né, ligado à ProArte, ligado à sala, né, onde Silviane elabora que aconteça, né, o coletivo das tecelãs em uma exposição. E a gente vem numa evolução de situações, né? E foi uma grata surpresa essas histórias. A Ana, assim, sem comentários, né? Não vamos ficar aqui rasgando seda, né? Entendeu? Prazer, Engraçado esse termo, né? realmente. E assim, sempre uma surpresa, né, para a gente, enquanto aluna, né, ver o resultado, né? Quando a gente vê o resultado de cada uma, né, é uma emoção, porque a gente fica, né, no nosso só. Esse ano, então, foi um trabalho que ninguém viu do outro, né? Então, cada um construiu na sua casa, cada um construiu no seu universo. Então, isso também foi uma situação diferente, porque geralmente a gente construía junto, né, lá na sala, dando uma opinião, vendo o trabalho, né, surgir, né? E assim, eu quando eu vi a Ana, desculpa, eita, peraí, só um minuto aqui. Eu falei com ela, né, que eu achava assim que ela ia se surpreender ouvindo as pessoas, como foi o contato com essas histórias, né, como que isso se passou por dentro, né, de cada uma, né. Então, rapidamente eu vou falar o que aconteceu comigo, né. Eu passei o olho em algumas histórias e escolhi a Fátima, e à medida que eu fui lendo, né, você vai, parece que a história era para ser sua mesmo, né? Uma coisa assim interessante. Eu não sei como aconteceu, né? Alexandre já deu o relato dele, né? Mas assim, muito interessante a questão dos naufrágios que a história, né, mostra para gente, né? E que eu acho que é esse ressurgir, essa fênix que a gente tem dentro de cada uma de nós, né? E que a gente vem mais forte, a gente vem com mais aprendizado. Então, assim, bateu muito para mim essa relação dela acho que foram 3 naufrágios, né, se eu não me engano, e cada vez ela aprendia de novo, cada vez ela tinha um outro acolhimento, com uma outra família, de uma outra forma, né? Então, assim, eu fiquei muito encantada com a forma como Ana, né, escreveu, com a forma como isso teve uma relação, né, a história teve uma relação funda também na minha vida pessoal, né, porque você vê, né, eu iniciei me apresentando assim, né, que eu fui atrás de um ofício, encontrei um outro, dentro desse outro
fazer aqui na Serra, né? Vieram uma rede de amigas, de novos conhecimentos, e por aí, né? O fio, né? A teia vai se abrindo, né? Se fechando, criando novos nichos, novos grupos, né? E é isso que eu queria falar, tá bom? Boa noite para vocês. Alexandre, difícil falar depois de você, hein? Coisinha. Um Ai, deixa beijo, um eu abrir esse prazer, parênteses também, que tá? eu E assim, também tô é uma na grande torcida. artista. Ó, tô muito na torcida pelo livro, sabe? Eu acho que a gente merece, eu acho que vocês merecem, né? Cada uma que contribuiu aí com a feitura desse livro, tá bom? Boa noite para vocês. Agora eu vou aqui, vou me achar aqui de novo. Peraí. Não, agora eu fiz besteira. Leila, Marinete. Leila, eu queria agradecer aqui publicamente. Leila também apoiou, né? A gente começou essas histórias de digitar e eu no ela me chamou de organizada, mas eu sou meio organizada, né? Eu falei, Leila, me ajuda! A gente precisa mandar as histórias para a Ana. Ela me ajudou a digitalizar muitas coisas, organizar. Gratidão, Leila. E sempre pronta, né? Leila está com a gente nesses projetos, apoiando e se doando, né? A Leila foi a Penélope, né? A nossa. E uma coisa que me tocou muito, Leila, foi essa, quando você me contou a história, né? Você quer falar da sua fantasia da criança? Tem que tirar o microfone. Foi outra coisa lindinha, assim, que. E Aí, agora, dá para ouvir? foi. Tá? Bem, obrigada. Bom, também, né, como eu fui parar na tecelagem, eu também me aposentei, quis sair do Rio e escolhi Teresópolis por outros motivos, né? E chegando lá, eu queria continuar praticando yoga, que eu praticava aqui no Rio, né? Aí me indicaram a FESO, que tinha aula de yoga. Eu cheguei lá, não era bem o tipo de yoga que eu queria, mas quando eu estava saindo, eu olhei para a minha esquerda e eu vi uma sala cheia de teares. Aí eu perguntei, isso aqui é aula de tear? Aí me disseram, é aula de tear, você pode vir um dia fazer uma aula experimental, gostando você fica. Isso foi em 2005, e eu estou lá até hoje, né? Porque, assim, desde que eu era adolescente e que eu li O Tempo e o Vento, me encantou aquela mãe e filha, né, naquela roca e aquele vento, né, eu achava aquilo ali tinha algo poético. Mas, assim, aqui no Rio, eu trabalhava também, né, eu nunca encontrei. Bom, aí cheguei em Teresópolis buscando a yoga, que eu não fiquei, e encontrei a tecelagem, né. E quando Silviane me pediu para ajudar, né, na datilografia dos textos, eu sempre tive atração pela Penélope, né, pela história da Penélope, o fazer, o desfazer, tornar a fazer. E eu escolhi, a Silviane me deu a oportunidade de escolher logo, eu escolhi a Penélope, né? Mas também porque tem outra coisa ligada, né? Quando eu era criança, minha mãe e minha avó, elas faziam as fantasias de nós, os irmãos, elas faziam todas as nossas fantasias de carnaval. E nunca fizeram uma fantasia de grega. Eu tinha paixão por ter uma fantasia de grega. E elas nunca fizeram. Fizeram N fantasias. Eu me fantasiei de índia americana, índio brasileiro, mas a grega elas nunca fizeram. E eu gostava daquela coisinha que tem, né? Aquela barra grega, né? Eu achava aquilo lindo. E na hora que eu escolhi a Penélope, não lembrei disso, eu lembrei só que eu já conhecia a história e eu gostava, sempre gostei. Mas, na verdade, eu não tinha uma lembrança muito clara. Para mim, ela tecia um chale, e ela não tece um chale, ela tece a mortalha do pai de Ulisses, né? Mas aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que era a mortalha daquela época, né? Será que era escura, que era...
E aí Silviane foi lá em casa um dia e nós começamos a bolar, e Silviane teve a ideia de fazer aquela faixa que a gente chamou de faixa helênica, né, que é aquele desenho, e dali para baixo tecermos um tecido que iria se desmanchando, né, dando aquela ideia do trabalho que é feito e desfeito, né. Mas eu tive muita dificuldade com essa faixa helênica, né. Eu passei alguns dias sem pegar, sem fazer. Eu não estava conseguindo ter uma ideia de como fazer, porque o trabalho é muito estreito, né? E aquela faixa era muito dividida em altas e baixas. E aí eu descobri uma coisa, que o tempo do não trabalho, ele também é criativo, né? Eu achava assim, que o tempo do trabalho é aquele que você está fazendo algo, né? Seja escrever, seja com a mão, seja... mas não, há um tempo do não trabalho e esse tempo também é criativo, né? Que você desenvolve reflexões, você desenvolve o pensar, e aí quando eu voltei para pegar a barra, fluiu. Num dia eu consegui terminar a barra, porque ao longo desse tempo de não trabalho, mentalmente, eu fui trabalhando nele e vendo como eu iria fazer essa barra, né? Então, foi, assim, uma experiência bastante interessante, porque além do trabalho em si, né, eu descobri isso que para mim tem sido muito importante, né? Que é esse tempo do não trabalho também ser criativo, né? Não é um tempo de ócio, não é um tempo de perda de tempo, mas é um tempo criativo também, né? E, assim, à medida que eu ia datilografando os textos, mandando para a Silviane, eu não tinha a menor ideia do que seria isso, desse volume que é o trabalho pronto, né? Ficou uma coisa, assim, fantástica. Desde os textos, né, dos recontos, que foram fantásticos, muito bem feitos, a introdução muito bem feita, os trabalhos, né, de cada tecelã também está muito de acordo. Quem lê o texto imediatamente entende aquela imagem que foi plasmada, né, pela tecelã. Eu acho que ficou um trabalho assim realmente muito bom. Estamos de parabéns pelo trabalho. Foi muito bem feito mesmo. Uma ideia genial. Querida, eu acho que é uma ideia que vai sendo construída, né? Eu acho que é isso, né? Deu uma Foi. sementinha e alguém vai botando uma aguinha, outra vai dando um adubo, né? Parece que vai tendo uma Foi. vida própria, né? Gratidão, Leila, tá? Por estar sempre apoiando. A Leila é super, assim, né? Parceirona sempre. Gratidão, querida. Marinete, Marinete, nossa deusa Utu. Olha, a Ana Maria falou que o trabalho preferido dela foi o seu. Ficou apaixonada pela sua trança. Verdade. Todos são Tá mal, lindos, mas o seu me chamou assim a atenção. Acho que é porque eu sempre quis ter uma trança daquela, sabe? Assim, falando aí cada um dos seus desejos, né? E eu é acho que que sempre foi uma coisa no, que me chamava a atenção, né? O cabelo com uma trança assim grossa, eu acho lindo. Tá muito bonito mesmo. você consegue. O microfone tá no mudo, Mari, a gente não consegue te escutar. Tá sem voz? Tá sem voz? Ah, a outra coisa linda é que ela acabou de ser vovó, né? Então, parabéns, Mari, várias vezes. Ah, tá fazendo roupinha, tá fazendo casaquinho. Ah, gente, esse casaquinho é a coisa mais delicada, gente, de quadradinho. Gratidão, Mari, viu, por tudo, né? A Mari estava num momento difícil. Ai, Silviane, eu falei, não, vamos, Mari, vamos. E no final, né, ia ser tenda vermelha e, né, mudou um pouco, né, o rumo da história e acabou que foi uma beleza. Mari, gratidão, viu, por participar, por apoiar sempre. Então, olha, muitas pessoas aqui, a Rafaela avisou que lá em Juiz de Fora caiu uma chuva horrível, que está sem luz, não conseguiu entrar. As meninas, eu não entendi, estou até preocupada com a Cecília, Maria Cecília, que disse que ia participar, até agora não apareceu, né? Não sei se
e a Elma, né? Quem está faltando? A Paula, né? Que cuida da mãe, ela tem uma, né, assim, uma situação de não puderam estar aqui, mas estão assim, no nosso coração aí. Gratidão, gente, por essa tarde, esse momento da gente aqui. Eu achei que era importante, né? A Ana falou assim: Vênia, tem algumas segundas-feiras que a gente pode encaixar alguma coisa. Eu falei: vamos tentar então fazer esse encontro, né? Deixar aqui registrado um pouquinho desse processo. E só gratidão, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, aí a gente fechar, Ana. Estou curiosa para ver essa tela atrás do Alexandre. Ai, maravilhoso. Cristina, vale a pena ver o trabalho dele na internet, assim. Ele faz essa trama, essa renda que ele chama de renda Cariri. Ele que inventou, é um nó que vai dar a volta ao mundo. Ele veio aqui em Teresópolis, fez uma residência artística com a gente aqui, que eu promovi no SESC. Ele veio, passou uma semana aqui com a gente, ensinando essa maravilha. E está sempre na minha, né, ali no caderno também deu aula, né? Tem uma das páginas do caderno, é a renda Cariri, que ele ensinou também nas aulas. Amores, o meu telefone está avisando que eu estou com 12 de bateria. Ó, eu amei estar aqui com vocês. Eu acho que depois poderíamos tentar fazer um novo encontro quando a Ana puder ter uma data, quando a Cris, todo mundo estiver presente. Elaine, te amo. E foi muito lindo ouvi-las. Parabéns, Silviane. Assim, você sabe que eu sou muito seu fã. Pela maneira como você desenvolve toda a sua tecelagem e essa trama têxtil coletivo com todas as pessoas. Parabéns. Muito bom. Gratidão, querido. Gratidão por estar aqui com a gente. Eu concordo com o Alexandre, Silvio. Se a gente puder, né, depois um outro dia marcar, né, com mais pessoas, porque hoje realmente não é só uma questão da internet, não, eu acho que houve problema no Google também, durante a tarde, né, eu precisei acessar e estava toda hora dando erro. Então, nós estamos ligados, né? É isso que eu sinto. Essa teia, né, se formou e nós estamos todos nessa mesma teia. E pessoas, nossa, né, que a gente sente, né, esse carinho, afinidade, afeto. E com certeza nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, presencialmente, né? Tem alguns que não são aqui do Rio, mas quem sabe, né? A gente não consegue aí esse encontro para que a gente se conheça pessoalmente e vamos nos conectar aí pelo Instagram também, né? Para a gente poder acompanhar os trabalhos uns dos outros. E agora a gente faz parte aí de um todo, né? Somos um só. Muito bom. Cristina, então eu vou continuar sonhando com você contando essas histórias, hein? Juntas. Eu falei que não era só prazer, né? Tem uma coisa de missão, eu acho, nesse trabalho Contos em Fios, sabe? Sem ser, até que nem tanto esotérico assim, mas porque é o que a gente precisa. Eu acho que quando o artista capta uma necessidade coletiva, dá certo. E, no caso, somos muitos artistas que captamos uma ideia que pode fazer um bem a muitas pessoas, né? Cada um com a sua rede, aí as palavras sempre trazem as respostas, né? Cada um com a sua rede, sempre vai ter uma pessoa ali que toque, né? Porque os contos e as artes, né? Elas tocam, mexem no coração, e é isso que a humanidade está dizendo, está precisando. Um beijo, muito lindo tudo isso.
Amei Cris, todos. eu lembrei Quero agora ver. que quando eu fiz o curso da Cristina chamava Felizes para Sempre. E eu, na época, estava separando o pai da minha filha, super triste. Eu falei, Cristina, que feliz para sempre é esse? Ela, espera, que você vai ver no final. E eu acho que, né, o que você veio trazer, que para mim é uma lição de vida, né? Assim, tem mais de 20 anos que a gente fez esse curso e veio me acompanhando, só que é esse encontro da gente com a gente mesmo, né, esse momento que a gente consegue, né, nosso príncipe, a nossa princesa interna se casam, né, e só tenho a te agradecer por isso. Nessa semana, as alunas pediram para ver a exposição, que está aberta lá até o dia 31 de agosto, né, e só está abrindo de 2 às 6, aí eu termino a aula meio-dia, pedi para a secretaria abrir, aí uma nova aluna entrou lá, ela falou assim, gente, quanto amor envolvido nesse lugar. Eu falei, ai, nossa, assim, para mim foi uma frase que eu assim, depois, eu acho que a gente vem, né, num turbilhão para realizar, né, e quando termina, a gente fica meio em estado de choque, né? Eu acho que eu passei a semana meio assim, meio, sem saber, né, o que ia ser a reação das pessoas, né, o que a Cristina falou, foi um salto mortal, né, de iniciante, mas ter ouvido essa frase assim para mim fechou, sabe? Acho que foi muito isso, foi essa e para mim assim o que foi mais também é a Ana ter ficado feliz assim com o livro, né? Assim, acho que sabe foi o momento assim que para mim foi o que né assim foi uma eu acho que né, fechou né a história, né? Assim a história deu o final feliz né, nesse momento. Então, E gratidão, queridas, uma boa noite para todas. Está aberto. foi mútuo, porque a minha preocupação era essa, né? Que você gostasse do resultado do trabalho, né? E eu também, nossa, quando vi que você ficou feliz, para mim também foi uma felicidade. E assim, só para até ilustrar um pouquinho o que a Cristina também falou, e essa frase, né, muito amor envolvido, foi puro amor, né? Porque a gente não fez nada, né, com intenção comercial, né? Não tinha, todo mundo foi voluntário nesse trabalho, né? E eu acho que isso também fez toda a diferença, porque quando a gente faz alguma coisa, né, que a gente está fazendo ali, se doando, né, a nossa alma, o nosso coração que está ali, né, não tem outro interesse, né, é o puro mesmo, né, prazer e amor por fazer, aí é tudo de bom, gente, não tem como, né, não tem comparação. Eu acho, o universo conspira a favor, né? E aconteceu com Contos e Fios. Nossa, só a gente sabe, né, Ana? A gente 3 sabe, dias né? antes do livro lançar, o registro chegando. Na véspera a gente ainda estava, né, mexendo em algumas palavras, mexendo e fazendo isso na maior alegria, na maior boa vontade, assim, né, cansadas, exaustas, né, porque né, tem outros né, afazeres, né, para, mas eram momentos, né, de muita alegria, muito prazer quando a gente né, parava para pensar o livro, fazer o livro. E todos foram assim, né? Todos fizeram porque quiseram, né? Foram convidados, logo aceitaram. Então é isso, gente. Quando a gente se une, né, com amor, com honestidade, não tem como não dar certo, né? E fico muito feliz, mas muito feliz. Olha, um beijo no coração de cada um, né? E Valeu. que possa, como vocês estão falando, esse livro possa ajudar muitas pessoas. Né? Tenho também uma amiga que até a Cristina conhece, a Rosinha ilustradora, e ela logo falou, Ana, eu posso encaminhar esse livro para uma mãe que está precisando demais? Eu falei, não, pode não, deve, né? Ele agora tem que voar, né? Os livros são assim, a gente faz e para eles, né? Agora tem vida própria, né? Eles têm que ir, como eu digo, eles vão para as mãos de quem precisa, né? Isso, né? Vai chegar o momento certo para aquelas pessoas, né, que precisam dele. Assim seja, né, gente? Que assim aconteça. Boa noite. Deixar aqui também um registro que acho que eu não falei no meu resumo muito seco, mas
a da Michelle, da ProArte, né? Eu acho que deu todo o apoio lá, o Dr. Jorge Bragança, né? A gente tem sempre esse apoio da instituição, mas eles foram muito bacanas, né, com a gente também, e estamos com essa possibilidade da editora FEM acolher o livro. Então, a gente está nesse processo aí, esperando o tempo, né, da instituição, mas tem essa possibilidade nos acenando, né? Então, agradecer também toda a equipe lá do Centro Cultural. E, mais uma vez, gente, gratidão, uma boa noite. Um grande beijo a todas. Boa noite, gente. Beijo. Valeu, Ana. Até a próxima. Até.